Olá, boa noite. Está no ar o programa Em Minas. Hoje a entrevistada é a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida. Bem-vinda, Sandra, ao nosso Em Minas. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, gente, que o programa Em Minas ele é transmitido aqui pela TV Alterosa, em parceria com o Portal UA e o jornal Estado de Minas. Sandra, já começo te perguntando sobre a importância da UFMG. O que faz a UFMG hoje ser uma referência nacional? Essa é uma pergunta importante para Minas Gerais. Eu digo sempre que é uma universidade federal, a UFMG é uma universidade federal, quase centenária, nós vamos fazer 100 anos em 2027, e ela está também firmemente localizada em Minas Gerais. Então, é uma instituição sólida, de destaque nacional e internacionalmente, e também muito responsável e ciente do seu espaço aqui em Minas. Então, ao longo desses anos todos, nós temos procurado contribuir cada vez mais, não apenas para o nosso país, mas principalmente para Minas Gerais, que é onde está localizada a UFMG, entre os seus vários campi também. E te faço agora uma perguntinha um pouquinho mais complicada. Destaca para mim 2 projetos da UFMG que não podem deixar de ser citados e que fazem a UFMG ser o que ela é. Temos muitos, né? Escolher 2 é até difícil, porque a UFMG, de fato, tem projetos não apenas de ensino, né? Ela se destaca no ensino, mas também na pesquisa de ponta. Lembrando que 90% da produção de pesquisa do país está localizada nas instituições públicas, principalmente nas universidades públicas. Então, é um polo de pesquisa muito importante e tem, nos últimos anos, se destacado muito na extensão, que é essa relação nossa com a sociedade. Pensando em 2 projetos de destaque nos últimos anos, eu diria principalmente o trabalho que a gente tem feito, são vários grupos de pesquisa que têm atuado na pesquisa sobre vacinas, né? Isso foi destaque durante a pandemia. Nós somos a única universidade brasileira que está desenvolvendo uma pesquisa 100% brasileira na área de vacinas, que é a Spintec, que está agora na fase final, vai ser produzida, né? Uma vacina contra a Covid-19 e ela é mineira, ela é da UFMG. Isso nos enche de orgulho, né? Isso coloca Minas no cenário nacional, né? Quando falávamos em vacina antes, pensávamos principalmente no Rio de Janeiro por causa da Fiocruz, São Paulo por causa do Butantan, e agora com o nosso trabalho realizado nesse campo, com a criação do Centro Nacional de Vacinas, que está sendo desenvolvida no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, essa produção tão intensa nesse campo, ela realmente vai se destacar cada vez mais no cenário nacional. Então, esse é um trabalho da UFMG que eu gostaria de destacar, porque coloca Minas em destaque, né? Isso eu tenho falado muito para o governador, falei com o prefeito também. Isso realmente é um produto mineiro, 100% mineiro, que merece de fato destaque. E temos várias outras iniciativas. Eu acho que para falar de algo contemporâneo, que todo mundo está discutindo, é a questão da inteligência artificial, né? O UFMG tem alguns dos mais importantes e renomados pesquisadores no campo da inteligência artificial, né? Nossos pesquisadores, como o professor Virgílio Almeida, atuou junto ao governo federal no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e também tem assessorado várias outras instâncias. E nós temos uma comissão permanente para discutir os usos da inteligência artificial responsável, como nós gostamos de dizer, né? E temos um centro que é de inteligência artificial voltada para a saúde, né? Esse é um centro que tem também apoio do governo do Estado, do governo federal, e que tem se destacado muito. Essa é uma área, a área de saúde é uma área muito forte na UFMG, entre várias áreas que são igualmente fortes. E esse centro de inteligência artificial voltado para a saúde tem também um potencial enorme, já tem se destacado no cenário nacional e internacional, e tem um potencial enorme, né, para se expandir, para realmente contribuir para essa reflexão. Hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial. Como que seria essa associação da inteligência artificial com a saúde? Tem várias formas, né? E a gente sempre faz essa reflexão. Esse uso da IA, ele tem que ser responsável, né? Tem que ser ético e tem que ser algo que nos auxilia
auxilie nos nossos projetos. Então, nós temos vários projetos voltados para essa ação, né? Desde a pensar como que a IA pode ajudar, por exemplo, nos fluxos, né? Da saúde, como que nós podemos atuar junto ao SUS, tem vários projetos nesse sentido. Temos o projeto de telesaúde, que é um projeto muito grande da UFMG também, do nosso Hospital das Clínicas, e que tem feito uso dessa inteligência artificial para analisar exames, para poder ver o mapeamento da ocorrência de doenças em determinadas regiões do estado. Então é um projeto que tem realmente um potencial enorme, que já tem atuado em várias frentes e que está sendo construído com esse objetivo, né, de pensar como que essa IA responsável e ética, ela pode beneficiar o povo mineiro, né, através dessas políticas que são implementadas no campo da saúde. Então tem parceria com o governo federal, do estado, com o município. Então, é um contexto mais amplo de como que nós podemos conduzir toda essa reflexão atual para o benefício e para o bem-estar da população, da sociedade. Agora vamos falar sobre a entrada na UFMG, para os estudantes em geral, o ingresso na UFMG. A partir desse ano, a UFMG muda um pouquinho esse processo seletivo. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é, por que não usar a palavra vestibular? Não tem mais vestibular. Agora é um processo seletivo. Exatamente. Nós estamos fazendo esse trabalho, evitando usar o termo vestibular, que remete a um processo antigo, né, com um modelo que já está ultrapassado, que não se usa mais. Então, nós temos usado o processo seletivo seriado. Agora, vamos lá. O que é o processo seletivo seriado? Primeiramente, eu queria destacar por que processo seletivo e não vestibular. Né? Não só porque vestibular remete ao passado, mas processo seletivo diz respeito a todos os processos que nós temos na universidade. Então, esse vai ser mais um processo seletivo que nós teremos. Quer dizer, continuaremos tendo o Enem, utilizando o Enem, que é importantíssimo, usando o SISU, a escolha do SISU, que nós acreditamos seja um instrumento muito importante para as nossas universidades. No entanto, estamos oferecendo uma forma alternativa, né? Muitos estudantes não se sentem confortáveis de simplesmente, em uma prova, que é a prova do Enem, já definir o futuro, né, de todos aqueles anos de estudo. Então, esse processo seletivo seriado, ele vem justamente atender essa demanda. É um processo, como diz, em partes, seriado. Então, são provas que são realizadas no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Ao final do terceiro ano, o estudante, então, poderá escolher qual curso ele quer frequentar na nossa universidade, mas permite ao estudante uma certa autonomia, digamos assim, para que ele possa escolher também, se quer fazer, ou pode fazer os dois, pode fazer o Enem e o SISU, ou pode também fazer esse processo, que é um processo seriado. E o objetivo é justamente, cada vez mais, ampliar as formas de acesso à universidade, né? Como eu disse, nós vamos continuar tendo o SISU e o Enem, mas estudos mostram que quanto mais você diversifica as formas de seleção para a universidade, mais chance você dá para aquelas pessoas que não se enquadram naquele modelo específico. Hoje a gente pensa na educação como realmente uma reflexão que depende da pessoa também. As pessoas têm maneiras diferentes de aprender. Sim. E a gente tem que respeitar essa diferença. Mas é um processo que já acontece em outras universidades também e que os conselhos superiores da universidade analisaram, avaliaram, tem estudos bastante competentes mostrando que é um processo efetivo e que contribui para uma maior inclusão das pessoas que de outra forma não estariam na universidade. Então nós vamos iniciar este ano, a prova vai ser no dia 14 de dezembro, já tem a data marcada, o edital acaba de ser lançado, então nós teremos a primeira prova desse ciclo. Inicia agora, outra no ano que vem, em 2016, 2026, 2027, e a primeira turma entrará em 2028. Então é mais uma alternativa que os estudantes terão para ter acesso à universidade. Qual a porcentagem destinada ao processo seriado? 30%. 30% das vagas da UFMG serão reservadas para o seriado. Importante lembrar também algo que tem sido muito perguntado. É o processo seletivo e ele segue todas as outras regras dos outros processos seletivos da universidade. Ou seja, 50% das vagas são reservadas
para o acesso por meio das cotas para do ensino médio público, né? Então, quer dizer, 50% é de escola pública. Então, isso é algo que a gente se mantém nesse seriado também. E é uma forma também de manter a UFMG com essa preocupação de inclusão, né? Com certeza. Esse foi o que mais motivou essa reflexão. Esses estudos começaram quando nós completamos 10 anos de adesão ao Enem e ao SISU. Então, fizemos uma reflexão. O Enem e o SISU, como eu já mencionei, eles são instrumentos poderosos, né, para que nós possamos ter aí essa seleção que é do Brasil todo, né? No entanto, foi observado também que há outras questões que precisam ser abordadas e que a universidade tem um papel importante quando nós pensamos esses outros processos como processos de inclusão também. Nem todo mundo se adapta. Nós temos histórias de pessoas que vêm de escolas públicas que relataram que já passaram pelo seriado. Isso permitiu a elas maior controle sobre os conhecimentos testados. Então, permitiu a elas, por exemplo, fazerem provas separadas para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e isso foi possível, e nesse sentido foi possível ter uma maior inclusão por parte dessas pessoas que, de outra forma, não poderiam ingressar na universidade. Agora vamos falar sobre o futuro da UFMG? Sim. Tem novidade, tem campus? Conta pra gente. Sim, a universidade a gente sempre pensa, né, como nós podemos cada vez mais, né, impulsionar a nossa universidade, essa universidade aí que tem o DNA mineiro, né, porque nós temos o nosso campus principal, nossos campi principal estão localizados aqui em Belo Horizonte, o campus da Pampulha, o campus Saúde, que é no centro da cidade, temos 2 unidades que estão fora dos campos, que é Direito e também Arquitetura, e temos um campus em Montes Claros, né, um campus já que está bastante consolidado e crescendo cada vez mais. A gente quer aumentar a nossa presença no norte de Minas, sabendo o papel importante que a universidade, o conhecimento tem para aquela região no norte do nosso país. Temos um campus cultural em Tiradentes, que é muito importante também, onde nós temos essa presença muito forte. Temos também uma presença forte na área de geologia, principalmente, que é em Diamantina, né? A Casa da Glória, que é o símbolo da cidade, pertence ao UFMG. E nós temos também agora os nossos planos, uma novidade. Nossa novidade é que nós pensamos sempre no futuro, né? E nós temos a cessão de um espaço, que é a Fazenda de Pedro Leopoldo, e nós temos um projeto que a gente espera poder concretizar nos próximos anos, que é ter um campus avançado da UFMG em Pedro Leopoldo, né, e termos lá esse campus avançado voltado para a sustentabilidade. É uma área muito forte na UFMG, nós temos inúmeros projetos em várias áreas do conhecimento, áreas biológicas, geológicas, engenharia, e a gente quer que esse campus, essa extensão da UFMG no Polo Norte, né, que é ali perto, muito perto da gente, no campus Pampulha, ali em Pedro Leopoldo, seja esse campus avançado da UFMG. E sustentável, ser o campo sustentável da UFMG, com os projetos nesse campo que é tão importante para o nosso país e para o mundo de um modo geral. Obrigada, Sandra, pela entrevista. Gente, o Em Minas fica por aqui. A entrevista completa você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. E se você quer continuar acompanhando o nosso bate-papo, a gente segue agora no YouTube do Portal UAI. Sandra, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Prazer Pessoal, enorme. Até o próximo Em Minas. Estamos de volta com o programa Em Minas e agora com esse bloco específico para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. A convidada de hoje é a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida. Sandra, nosso papo estava tão gostoso ali no primeiro bloco, a gente já continua agora. Eu quero falar, sabe, sobre o que? O centenário da UFMG que se aproxima e já começam também os preparativos para celebrar esse centenário, né? Com certeza, né? Então, a UFMG faz 100 anos em 2027, uma data muito importante para nós. A UFMG é uma das mais antigas universidades do país. O Brasil é um país que demorou muito a ter suas próprias universidades. Uma das mais antigas é a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Amazonas também, a Federal do Paraná, e nós estamos entre as mais antigas. Então, já começamos a
preparar esse centenário. Esse ano nós fazemos 98 anos e a gente quer preparar os 100 anos em alto estilo, né? Acho que Minas merece, a UFMG merece. 100 anos de muito impacto para o nosso estado e para o nosso país. E dentro dessa comemoração, dessa celebração, estão aí os projetos referentes aos campos, que como a gente estava dizendo, sobre o de Pedro Leopoldo, que vai ser um campus que vocês pretendem aí, não num futuro muito longínquo, acho que o projeto é imediato, não é? Sim, sim, o projeto já existe e a gente já tem atividades no campus de Pedro Leopoldo, né? A fazenda de Pedro Leopoldo ainda é chamada de Fazenda Pedro Leopoldo, mas nós já levamos essa proposta para o prefeito de Pedro Leopoldo, que realmente ficou muito satisfeito com essa possibilidade, então nós estamos trabalhando para que possamos de fato efetivar, né, esse campus num curto prazo. O projeto está feito, a gente já começou a pensar o que fazer e como fazer. E a ideia é justamente isso, ter esse campus avançado da UFMG voltado para a sustentabilidade. Então, nós pretendemos levar para lá os projetos da UFMG, os cursos, todas aquelas ações que nós temos numa área que é imprescindível para se pensar o futuro da UFMG. Sim. E também o futuro do nosso país e do mundo de um modo geral, que é a área de sustentabilidade em várias áreas do conhecimento. Vai ser um campus que vai pensar a sustentabilidade do ponto de vista transdisciplinar, quer dizer, passando por várias disciplinas. Sim. Agora, falando um pouco sobre investimentos, porque a UFMG, né, que é fortíssima em pesquisas, ela passou por um corte recente este ano, né, de verbas por parte do repasse do governo federal, não é isso? Como que a UFMG lida com esse corte, o que aconteceu, se isso impactou nos programas e dentro da UFMG em si? Sim. Olha, na verdade, a universidade já vem tendo cortes orçamentários há bastante tempo, né? Nos últimos anos foram cortes substanciais, né? Eu digo sempre que a UFMG hoje, comparado com 2011, que foi quando nós tivemos a nossa grande expansão, né? Que teve um projeto Reúne, chamado Projeto Reúne do governo federal à época, a UFMG cresceu 40% em termos de número de estudantes e continuamos crescendo. No ano passado nós abrimos 200 novas vagas nos nossos cursos de graduação, quer dizer, é uma universidade que está sempre crescendo. Então hoje eu digo que nós estamos maiores, estamos melhores, porque a UFMG se destaca em todas as avaliações nacionais e internacionais como uma das melhores universidades do país, em alguns casos até a melhor universidade do país, e estamos mais inclusivos, né? Nós temos 57% dos nossos estudantes oriundos de escolas públicas. A lei menciona 50%, nós temos mais do que 50%, 57%. Isso requer recursos para a permanência dessas pessoas que chegam na universidade, senão não é uma inclusão completa. Ou seja, nós estamos maiores, melhores, mais inclusivos e com o orçamento de hoje, que é menor do que o orçamento, por exemplo, de 2015. Então, isso eu digo que não se sustenta uma situação dessa. Agora, o problema mais grave que nós tivemos foi justamente no período ali da pandemia, logo depois da pandemia. Foram momentos muito difíceis. Este ano, o que aconteceu no orçamento deste ano foi algo muito peculiar, que o governo, de fato, encaminhou um projeto, a PILOA, né, projeto de lei orçamentária, para o Congresso Nacional, com o valor do orçamento do ano passado acrescido, né, da diferença do IPCA. No entanto, quando chegou no Congresso Nacional, houve um corte substancial. Então, quer dizer, esse corte que aconteceu, e nós ficamos na regra de 18avos por mês, quer dizer, em vez de 1/12 do orçamento, recebemos uma parcela, a gente recebeu menos do que uma parcela, 18avos. Então foram meses muito difíceis, no entanto nós conseguimos uma reunião não só com o ministro da Educação, mas com vários ministros que realmente entenderam essa dificuldade da universidade. O Ministério da Educação, na mesma hora, voltou para 1/18avos, então desde maio a gente já está com esse repasse regular de 1/12avos e recompôs o que foi cortado pelo Congresso Nacional. Então, pelo menos nos deu um certo alento, muito embora a situação orçamentária ela tenha sido crítica desde os anos ali, durante o período, a partir de 2019, principalmente, foi muito difícil durante a pandemia, depois da pandemia foi muito difícil também. Então, esses cortes aí têm tido um impacto muito grande nas nossas universidades, não apenas na UFMG, principalmente no que diz respeito à questão de infraestrutura, né? Claro que nós temos que privilegiar as ações de ensino, pesquisa e extensão,
A assistência estudantil para permanência é imprescindível e o que acaba faltando muitas vezes é a questão de infraestrutura de laboratórios, de prédios, né, que como a universidade cresceu, essa demanda é real. Então esse realmente é um gargalo enorme e nos últimos anos a gente tem procurado fazer parcerias, o governo do estado deu um apoio substancial para laboratórios de graduação, nós conseguimos emendas parlamentares também, o senador Rodrigo Pacheco também deu um valor substancial para que a gente pudesse equipar os nossos laboratórios de pesquisa e agora nós conseguimos entrar no PAC, que vai ter um impacto muito importante para as universidades. Então isso está sendo recuperado aos poucos, mas o que eu digo sempre é que orçamento para a universidade não é gasto, ele é investimento, porque isso vai retornar para as universidades. As universidades, elas detêm a pesquisa do país. O Brasil funciona assim, 90% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades, nos institutos públicos. Então é importante esse investimento. Então, e também para que a gente possa atender melhor a sociedade e a nossa comunidade. Então, o investimento é imprescindível. E uma vez que você corta, é difícil você, por exemplo, recuperar. Por exemplo, eu não posso falar para um pesquisador que está desenvolvendo uma pesquisa, olha, agora eu não tenho mais recursos para esse laboratório, porque você tem que manter aquela pesquisa em andamento, né? Senão você se perde, inclusive, o valor que foi investido nesses últimos anos, né? Com certeza. Agora, mediante a notícia do fim do horário integral no centro pedagógico, o que você diria para esses pais? Olha, na verdade, essa questão do horário integral no nosso colégio centro pedagógico, que é um colégio de aplicação, ele foi instituído como um caráter provisório, como um projeto piloto. Então, ele não foi autorizado pelas instâncias superiores. Então, nós passamos por um processo justamente de avaliação de como estava sendo esse centro, esse integral que foi aplicado ao centro pedagógico. E nós vemos que há vários gargalos que a gente precisa sanar. Então, nós estamos passando por um processo de avaliação. Ainda não há uma definição se vai terminar ou se vai continuar, mas nós precisamos de algumas avaliações. Um gargalo central para isso tem a ver com o orçamento, sim, porque o orçamento que a gente recebe é um colégio de aplicação, então o orçamento vem do governo federal. O orçamento que vem do governo federal, ele tem diminuído nos últimos anos porque tem havido outros colégios também incluídos nessa rede. Então, para nenhum colégio nós temos sustentabilidade para isso. Então, eu tenho que usar recursos do ensino superior para garantir uma educação básica e isso a gente não tem conseguido por causa do orçamento. Então, a demanda é muito grande e a gente quer oferecer uma educação de qualidade. Lembrando que um centro como este, que é um colégio de aplicação, que é um centro de excelência, referência da universidade, ele não faz apenas ensino, faz ensino, pesquisa e extensão. Então, como as nossas universidades. Então, o que a gente está avaliando é isso. O que aconteceu, como era antes, o que está acontecendo, não apenas do ponto de vista orçamentário, mas também da viabilidade, né, de nós, de fato, conseguirmos dar o que é imprescindível no colégio de aplicação, que é o quê? Uma educação de qualidade e também ligada aos preceitos da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, nós estamos passando ainda por um processo de avaliação desse projeto que foi piloto e não foi aprovado nas instâncias devidas da universidade. Então, nós vamos levar ainda esse estudo que está sendo feito, vai ser levado ao nosso CEP, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e depois vai ser levado ao nosso Conselho Universitário, até para avaliar. E a gente tem demandado ao governo federal, todos os colégios de aplicação têm demonstrado que o recurso que vem do governo federal não tem sido suficiente para os colégios de aplicação. Então tem que haver algum outro tipo de mecanismo e o governo federal está sensível a isso também. Mas não é a única questão que está sendo avaliada. Além da questão orçamentária, está sendo avaliada também se nós estamos conseguindo manter o tempo integral com a qualidade que precisa ter como centro, como escola de aplicação, que é o nosso centro, o nosso colégio, o nosso centro pedagógico, que é uma referência em todas essas áreas. Então, nós ainda estamos fazendo por esse curso, por uma autoavaliação, depois desse tempo todo que ele tem sido utilizado. Reitora, a sua história com a UFMG começou lá atrás, né? Porque você é formada em letras pela UFMG, não é isso? Verdade. Formou em letras, e aí como é que veio se desenvolver? É o segundo mandato, não é isso? À frente da reitoria. E como é que foi traçada essa história aí com a UFMG? Olha, eu venho do interior, eu não sou daqui de Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte para estudar na UFMG. Você é de qual cidade? Eu nasci em Pains.
e no interior de Minas. Cresci em Uberaba e vim de Uberaba para cá para poder cursar a universidade. E eu queria a universidade pública, eu queria fazer aqui na universidade, na UFMG. Então, eu fiz a minha graduação aqui e fui direto da graduação fazer mestrado e doutorado no exterior. Nos Estados Unidos. Porque na época as nossas pós-graduações estavam ainda se desenvolvendo, né? E me disseram justamente isso, olha, é importante que você vá e volte logo, né? Para que a gente possa organizar a nossa pós-graduação. E assim eu fiz mestrado e doutorado em 5 anos e meio, isso seria impossível se eu tivesse ficado aqui no Brasil. Voltei rápido, voltei e logo depois fiz concurso na UFMG, ingressei em 95 na UFMG. Mas desde... Já como professora? Já como professora. Do curso de letras? Sim. Agora, desde muito cedo, eu trabalhei na administração, então fui chefe de departamento, fui diretora de relações internacionais, atuei um pouco na CAPES, então tive várias ações na área de administração. Fui vice-reitora antes de ser reitora, né? Fui vice-reitora de 2014 a 2018, depois de 2018 até agora eu sou reitora da universidade, então sou pesquisadora também, e digo que eu sou professora da UFMG, sou pesquisadora e estou reitora, né, que é um cargo de muita honra, né, e que para mim é uma enorme satisfação e honra ser reitora de uma universidade como a UFMG, e uma grande responsabilidade também. Eu ia dizer exatamente, uma grande responsabilidade, eu não tenho sombra de dúvidas. E essa sua experiência também te levou para o Conselho Consultivo, inclusive como conselheira da presidência da Assembleia Legislativa, do governo de Minas. E qual é a responsabilidade de ser conselheira, né, tanto do Estado quanto da Assembleia? Não, é uma responsabilidade imensa e a gente, claro, procura atender os interesses também do Estado, da Assembleia Legislativa, porque é uma responsabilidade muito grande e muito importante a universidade estar nesses espaços, né? Eu sou também do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o conselho que pensa toda a estratégia de ciência e tecnologia para o país. Então, estar lá representando as universidades, representando a UFMG, é uma honra muito grande e uma enorme responsabilidade, que é pensar o futuro do país, o futuro do Estado de Minas Gerais, né? E isso, eu digo que essa responsabilidade, ela vem acompanhada também, né, de um desejo muito grande de colaborar. Eu acho que a universidade tem isso. Eu digo que a universidade, ela está muito bem, ela é federal, né, como eu disse, mas ela está localizada no nosso estado, nas nossas cidades, né? E nós temos a responsabilidade, o dever de contribuir com as populações com as quais nós estamos interagindo. Agora, para a gente encerrar, se a senhora quiser, pode até falar para essa câmera aqui, ó, o que você diz sobre a UFMG para o futuro aí? O que a gente pode esperar da nossa querida UFMG? Olha, a UFMG aí nesse centenário, nós esperamos que a universidade continue sendo, né, essa universidade que é responsável, que pensa o seu lugar no Estado, na cidade, que vê a educação superior como um direito de todas as pessoas, né? É uma educação superior que tem que ser cada vez mais inclusiva e que tem que dialogar constantemente com as populações, né? Nós fazemos ensino, fazemos pesquisa, fazemos extensão, que é essa nossa cara com a sociedade. E eu digo sempre, eu gosto de repetir, a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país sabe que sempre que precisar pode contar com a nossa UFMG. Eu digo que é minha, que é sua, que é de todo mundo, que é um patrimônio público. Fizemos isso na pandemia, tanto nessa pandemia quanto na pandemia de muitos anos atrás. A universidade contribuiu, né? Não como universidade, mas como escolas isoladas. Então, o nosso estado, nossas cidades, nosso país pode sempre contar com essa UFMG, que é um patrimônio de todos nós. Sandra, muito obrigada, reitora, pela entrevista, por estar aqui com a gente no programa Em Minas. Então, vocês ouviram e conhecer um pouquinho mais sobre a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida. É um prazer enorme ter você aqui comigo. A íntegra dessa entrevista, vocês já sabem, vocês conferem amanhã no Jornal Estado de Minas. Então, até o próximo Em Minas. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Enorme prazer estar aqui.